Tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje sou eu e Yasmin que vou dublar porque a Aurora tá muito chateada, porque quem viu no último vídeo, ela tava muito chateada, não tava conseguindo falar direito, então eu que vou dublar. Gente, voltando aqui rapidinho, não notem a minha voz e a minha garganta e os barulhos de funga-funga no meio do vídeo. Aurora, fica calma. Gente, meio que a Aurora tava descontrolada, chorando muito. Porque foi uma das primeiras desilusões da vida dela. Eu acho que ela nunca sofreu uma desilusão amorosa na vida. Então, meio que o Arthur teve que resolver outro problema. E eu fiquei aqui com ela, porque eu não ia deixar minha amiga sozinha numa hora dessa. Aí meio que a campainha tocou, eu falei pra ela que já ia voltar pra ela ficar aí rapidinho. Bom, a campainha tocou, então eu fui abrir a porta da Aurora. E na hora que eu vi quem tava na porta, eu fiquei muito brava, porque ele teve a cara de pau de chegar lá e vir falar com a Aurora. Ele pediu pra entrar, eu falei que ele não ia entrar, ele pediu. Eu empurrei ele, falei que ele era um sem caráter e que... Gente, eu falei tanta coisa pra ele, tava tudo na ponta da língua que eu queria ir lá no shopping falar pra ele. E ele meio que passou por cima de mim e foi falar com a Aurora. E aí a porta meio que fechou automática, porque mais de 20 minutos ela fecha automática. Ele foi correndo falar com a Aurora. E eu fui atrás, gente, porque eu não ia deixar. E meio que na hora que tava chegando com a Aurora, eu meio que empurrei ele mais pra trás. E a Aurora, tipo, falou que era pra deixar ele lá. Ele veio se explicando e a Yasmin ficou lá parada. Bom, gente, agora eu que vou dublar porque eu já tô bem melhor. A Yasmin ficou lá parada com uma cara de brava, porque meio que se ele fizesse alguma coisa pra mim, ela já ia estar lá. Então ele meio que foi se explicando. Ele disse que ele foi beijado à força, sim, pra beijar, precisa de duas pessoas, mas ao mesmo tempo ele foi beijado à força, a menina chegou paquerando ele empurrou ela e ao mesmo tempo, na hora que eu subi o elevador, ele... a menina, na verdade, né, beijou ele, mas eu meio que, na hora que ele me contou, eu não acreditei e falei que se fosse pra ele falar alguma coisa, era pra falar a verdade, que porque se fosse pra contar mentira, era pra ele se retirar da minha casa imediatamente, que eu não queria olhar pra cara dele, que eu tava morrendo de ódio dele. E ele falou que era a mais pura verdade, e eu disse que não, se fosse verdade, ele não teria ficado desesperado na hora que eu cheguei lá no shopping. Yasmin já tava se acalmando um pouco, porque ela já tava mais calma, porque viu que não ia dar em nada, que se fosse pra ficar brava eu que ia ficar. Então ela meio que desanimou mais um pouquinho, mas ao mesmo tempo ficou com medo do que eu ia fazer. Ele começou a falar um monte de coisa, falando que me amava ainda e que ele nunca parou de gostar de mim. E eu fiquei ignorando ele porque o que ele fez foi fora do normal pra mim, gente. Me convida pra ir assistir ele beijando outra menina pra mim. Isso é pedir pra não gostar mais de mim. Tipo, falando, insinuando já. Não gosto mais de você que eu já tô em outra. E eu não fui acreditando nele. Falei pra ele continuando com a mentira dele. E aí ele meio falou que queria conversar comigo e Yasmin falou que tava lá pra conversar. E ele falou que queria conversar sós comigo. A Yasmin meio que não gostou disso, né? Bom, gente, aí ele começou a falar, falou que gostava muito de mim. Eu meio que me desaproximei dele, que ele tava chegando muito perto de mim. E ele veio me falando já umas coisas. E eu comecei a chorar porque, falando na cara dele, que ele me magoou muito, que eu nunca sofri tanto do jeito que eu tava sofrendo com ele e que não dava mais.
E ele meio que falou que ia dar um... E que pra provar a verdade tinha que ter alguma prova e alguma coisa do tipo. E ele falou: você quer prova? Bom, gente, desculpa, voltei. E ele que meio que me falou: você quer prova? A prova que você vai ter. E ele meio que... Gente, e eu fiquei muito irritada, mas muito irritada, porque ele não podia ter feito isso. E ele só falou que que é o que ele queria ter feito comigo no encontro. Eu meio que falei que precisava de um tempo pra pensar, pra ver as coisas certinho e que eu não queria falar com ninguém naquele momento e que eu precisava ficar sozinha. Mas ele ele veio logo depois implorando, falando do fundo do coração, dizendo que não era mentira, que ele me amava e que era tudo verdade. Eu me afastei de novo porque isso não ia me convencer e ele foi embora. E a Yasmin lá olhando com aquela cara de brava pra ele. Meio que na hora que eu falei pra Yasmin que eu precisava ficar sozinha, que ela ouviu eu falando pra ele que eu precisava ficar sozinha. E ela falou que ia respeitar meu momento, porque... Gente, ignora o barulho do fundo, por favor. Ela falou que ia respeitar o meu momento, porque agora eu precisava de um tempo sério pra pensar. E aniquilar tudo. Só que ela falou que se fosse ela não perdoava, mas ela ia falar que a decisão era minha. Então a gente se despediu. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Beijos, até o próximo vídeo.